Olá, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Iniciando hoje mais uma aula da nossa disciplina. Hoje a gente dá sequência ao conteúdo sobre o revestimento do nosso corpo, assim como também sustentação no aspecto do esqueleto. Então a gente vai ver a classificação do esqueleto, a sua função. Então vamos juntos nessa? Bom, turma do oitavo ano, como destaquei para vocês, a gente vai estar vendo aí alguns pontos relacionados ao esqueleto humano. A gente vai ver a classificação desse esqueleto, a questão também da sua função, do que é formado o esqueleto. Então, o esqueleto, gente, é formado por um conjunto de ossos que estão presentes no nosso corpo. Cada osso é considerado também, como eu já falei para vocês em outro momento, que foi na aula anterior, que cada osso é considerado um órgão. E a função do esqueleto também está ligada às funcionalidades dos ossos. Então, o esqueleto ele age como suporte para o nosso organismo, proteção dos órgãos internos e também dos tecidos moles, e junto com os músculos vai garantir a nossa movimentação, serve de apoio aos músculos esqueléticos, como também depósitos de sais minerais como fósforo e cálcio, e também responsável pela produção das células do sangue a partir da medula óssea vermelha, que está internamente dentro dos nossos ossos. Vai ser responsável por produzir o quê? As hemácias, as plaquetas, os leucócitos, que formam o nosso sangue. E o interessante com relação ao esqueleto é que a quantidade de ossos de um bebê recém-nascido para um indivíduo adulto é variável, né? Diferente. O bebê recém-nascido, ele nasce com quantidade de ossos maior do que o de um adulto. O bebê recém-nascido tem a faixa aí de 305 ossos, enquanto o adulto tem 206 ossos. E o que explica isso? Porque o indivíduo adulto não é maior e o bebê recém-nascido não é menor, então a imagem que dá, né, na nossa cabeça é que o indivíduo adulto teria mais ossos, mas não. O bebê recém-nascido ele nasce com uma quantidade de ossos superior que vão se fundir ao longo do desenvolvimento desse indivíduo e vai chegar na totalidade de 206 quando ele estiver adulto. Então, entre as cartilagens e a quantidade de ossos vai ser fundidas e aí a questão da quantidade de ossos é diminuída. Então, a gente aí vai verificar a questão do esqueleto, né? A representação do esqueleto humano, com destaque para o esqueleto axial e apedicular, no qual o esqueleto aí axial está destacado na cor azul e o esqueleto apedicular está nessa coloração amarelada, alaranjada. O esqueleto axial, gente, é formado por 80 ossos, enquanto o esqueleto apedicular é formado por 126. Isso no indivíduo adulto, que vai estar aí totalizando os 206 ossos que podemos apresentar. Então, o esqueleto axial constitui o eixo principal do corpo humano. Ele é formado pelos ossos da cabeça, do pescoço, do tórax e do abdômen, que aí a gente consegue perceber a partir da cor azul em destaque. Já os ossos apedicular constituem os membros superiores e inferiores. Além desses, os ossos que unem os membros ao esqueleto axial, as clavículas, escápulas e ossos do quadril, também fazem parte do esqueleto apedicular. Na ilustração, a gente pode perceber aí da imagem, destacado com a coloração amarelada alaranjada. Então, a gente vai ver a primeira parte aí do esqueleto axial, que está ligado à parte da cabeça, os ossos que compõem a cabeça. Então, ele é composto aí de 80 ossos, como eu falei para vocês. Então, os ossos da cabeça são divididos em dois grupos. Os ossos cranianos, que vai estar aí nessa coloração mais acinzentada. Na verdade, nessa imagem, ela só vai dar destaque para a mandíbula, né, a parte mais da mandíbula. Mas se vocês for verem no livro de vocês, vocês vão perceber que a imagem que mostra os ossos cranianos é representado pela cor verde, enquanto os ossos faciais vai ter destaque em amarelo, que vai ser composto pela maxila, como também
a mandíbula. Então, os ossos cranianos formam a parte superior e posterior da cabeça, e a sua principal função vai ser proteger o encéfalo contra choques mecânicos e também contra a invasão de agentes externos. Os ossos faciais vão formar a parte interior da cabeça, contribuindo para a formação da face. Entre eles podemos destacar a mandíbula e a maxila, que se relacionam ao processo de mastigação. E a mandíbula, gente, é o único osso móvel presente na nossa cabeça. E aí agora a gente vai ver o esqueleto axial com relação à caixa torácica e à coluna vertebral. Então, a caixa torácica envolve e protege os órgãos localizados na cavidade torácica. Entre esses órgãos, a gente vai destacar o pulmão, o coração e também os vasos sanguíneos. Além de proteger esses órgãos, a caixa torácica ela sustenta os ossos do ombro e auxilia também no processo de respiração. A coluna vertebral, ou espinha dorsal, forma o eixo que se estende do crânio ao quadril. Ela envolve e protege a medula espinhal, estrutura do sistema nervoso. Além disso, a coluna vertebral sustenta a cabeça e serve como ponto de fixação para as costelas e músculos. A coluna vertebral é formada por ossos denominados de vértebras. Entre uma vértebra e outra estão os discos invertebrais, formados por um disco fibrocartilaginoso periférico e uma substância interna macia altamente elástica. Os discos invertebrais permitem que a coluna vertebral realize movimentos e também absorva impactos. E geralmente pessoas ocorre algumas fraturas, né, na coluna, de acordo com alguns acidentes, seja de automóveis, de quedas. Então, quando as pessoas sofrem alguma fratura na coluna, né, vertebral, pode ter alguns danos, alguns prejuízos, como perca de movimentos, seja total ou parcial, dos membros superiores ou inferiores. Então, uma pessoa adulta ela possui, em média, 26 vértebras que podem ser agrupadas e classificadas em cervicais, torácicas, lombares, sacrais e cóccixes. No adulto, as vértebras sacrais se unem, formando um osso único denominado sacro. Essa fusão começa por volta de 16 anos de idade e, em geral, só se completa por volta dos 25 anos. As últimas vértebras, geralmente 4, unem-se formando o cóccix, também conhecido como osso da cauda. E agora a gente vai ver o esqueleto apedicular, como eu deixei aqui para vocês, é formado aí por 126 ossos. O esqueleto apedicular vai ser representado pela coloração amarela alaranjado, que representa os membros inferiores como também superiores, e pelos ossos que vão unir ao esqueleto axial, a clavícula, a escápula. Então, o que a gente pode ter aí com relação às informações, né, do esqueleto apedicular? Os membros superiores se unem ao esqueleto axial por meio das clavículas e das escápulas. Essa união ocorre de maneira a permitir que os membros superiores realizem vários movimentos. Os ossos da clavícula e da escápula formam a cintura escapular. No esquema, elas estão representadas aí também de amarelo e vocês podem ver aí destacado na parte de cima, tá certo? Da imagem. A gente tem os ossos do braço, que é formado pelo húmero, a una e o rádio, que vocês podem estar vendo aí já no meio, né, da imagem. A gente tem os ossos do quadril, que são os membros inferiores, que são unidos ao esqueleto axial pelos ossos do quadril. Além de auxiliar na fixação dos membros inferiores, os ossos do quadril protegem alguns órgãos internos, como a bexiga urinária, o útero, no caso das mulheres. A gente tem os ossos da perna, aí destacado na parte inferior, como vocês podem ver, né? O membro inferior
na extremidade. Aí a gente tem o fêmur, a patela, a tíbia e a fíbula. Então, são os ossos que vão estar formando a perna. E a gente também tem os ossos da mão e os ossos dos pés. Os ossos da mão é formado pelo carpo, vocês podem estar vendo aí na imagem também, pelo metacarpo e as falanges. E os ossos do pé, a gente vai apresentar aí, verificar na imagem, que é formado pelo taço, o metatarso e falanges. E essas ilustrações vocês também podem estar vendo com o auxílio do livro de vocês, na página 158, que ajuda mais, porque tem cores e destaque maior para esses membros que eu destaquei para vocês. Agora a gente vai falar de alguns problemas que podem acontecer com a coluna e com os ossos. Então, como a gente viu, os ossos desempenham várias funções no nosso corpo. E quando ocorre algum problema com os ossos, a sustentação, a proteção e a movimentação também vão ser prejudicados, já que os ossos, né, o nosso esqueleto, está relacionado à funcionalidade da movimentação, da sustentação, como também proteção. Se ocorre algum problema com um dos nossos ossos, com algum desses órgãos, a gente vai sentir o prejuízo. Então, essa imagem aí é relacionada à fratura óssea, que vai se caracterizar pela perda da continuidade de um osso. Em geral, ela ocorre quando os ossos são submetidos a uma força superior, uma pressão, e não consegue resistir, e aí ocorre um rompimento. Isso é comum em casos de quedas, impactos e também de esmagamento. Então, como consequência dessas fraturas, a pessoa frequentemente apresenta dor intensa, perda parcial total da função e mobilidade, posição anormal e inchaço do membro ou local atingido. Muitas vezes, devido a uma lesão nos vasos sanguíneos, forma-se também uma mancha azulada escura no local da fratura. E o tratamento deve ser feito o mais breve possível com a orientação médica. E, em geral, essa recuperação varia de acordo com os fatores de idade, a gravidade também da fratura, a condição de saúde geral do paciente. E durante o tratamento, a área que foi fraturada, ela fica imóvel, né? A gente tenta, é colocado a partir de alguns utensílios, alguns materiais, é colocado sobre a área que foi fraturada para imobilizar e haver aí uma regeneração óssea. Outro problema que pode acontecer com os nossos ossos, a gente tem aí um osso normal e um osso com massa já prejudicada pela osteoporose. Então, o que é a osteoporose? A osteoporose, gente, é uma doença que vai ser caracterizada pela perca, a diminuição da massa óssea, o que resulta na redução da sua resistência, né? A gente acaba perdendo a resistência óssea devido à osteoporose. E isso ocorre mais em mulheres, por conta do período que ocorre aí na faixa etária da menopausa. Então, as mulheres em geral correm mais risco de desenvolver a osteoporose após a menopausa, pois nessa fase há uma redução da produção de hormônios que influencia a reposição e a manutenção do tecido ósseo. Outros fatores que podem causar osteoporose são as dietas inadequadas, o hábito de fumar, o consumo de bebidas alcoólicas e também a falta de exercícios e atividades físicas. E um dos constituintes mais abundantes dos ossos são os sais minerais, como a gente já viu, como o cálcio, o fósforo, o fosfato. Uma dieta alimentar pobre desses sais minerais pode gerar vários distúrbios, vários prejuízos, afetando aí a constituição dos ossos. E o tratamento, né, para diminuir os danos, né, perca da massa óssea, é feita com a orientação médica. Em geral, a prevenção é mais eficaz com um tratamento e pode ser feita com dieta adequada, a prática de exercícios físicos, a reposição de hormônios, caminhadas, alongamentos que vão estimular a atividade do tecido ósseo. Então, é isso, né, que eu vou estar dando destaque para vocês com relação à nossa aula.
a importância do esqueleto, como ele é classificado e os problemas que podem acontecer aí com os nossos ossos, né? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula da nossa disciplina hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Em caso de dúvidas, vocês sabem que podem me procurar, que eu estou disponível para esclarecer. Anotem as curiosidades, pontos que não ficou claro, que quando for no nosso momento de aula online, nas conferências, vocês podem estar perguntando, tá bom? E é isso. Assista o vídeo até o final, que eu espero que se você chegar até aqui, porque você chegar até realmente o fim do vídeo, façam uma atividade e me enviem assim que terminar. Um forte abraço e se cuidem!